A gente terminou o momento inicial da disciplina, que se tratava mais de dar um pano de fundo intelectual para a gente entender o que estava acontecendo naquela época, as ideias que estavam, né, sendo discutidas, né, as raízes dessas ideias. E na aula passada a gente viu Platão como a figura central de todo esse debate intelectual, né, aquela figura que canalizou, centralizou todas essas ideias e tentou dar uma resposta mais oficializada e formalizada, né, um projeto realmente consciente da filosofia, diferentemente do Sócrates, que vivenciava na filosofia dele. O Platão tinha um programa de educação filosófica, entendia a filosofia de uma maneira mais coerente, mais concreta, mais programática. Ele foi que fundou a primeira escola de filosofia, que seria a academia. Então, da mesma maneira que o Platão é essa figura central nesse ambiente intelectual, a obra da República do Platão é o livro central no pensamento de Platão. Como a gente viu na aula passada, é um livro que foi escrito na sua maturidade. Então, a maioria dos diálogos da primeira fase, todos eles meio que apontam, de uma certa maneira, para a República. E os seus diálogos da maturidade, de uma certa maneira, revisam, reformulam, criticam questões trazidas na República. Então, conhecer a República traz-nos essa vantagem por ser uma obra central no pensamento em toda a bibliografia do Platão, e o Platão sendo uma figura central no pensamento de sua época e da filosofia como um todo, né, através da República a gente consegue, né, buscar informações importantíssimas e relevantes para a filosofia. Então, a gente vai tentar ver o livro 1 da República com um detalhe maior, porque esse livro 1, ele possui o estilo dos escritos de Platão da sua juventude. Ele possui o estilo dos diálogos socráticos. Então a gente vai ver esse livro 1 com um detalhezinho maior, né? É um livro que o Sócrates vai testar várias perspectivas, várias tentativas de definir o tema central do livro, que é a justiça. E por fim vai chegar numa aporia, ele não vai resolver nada. Ele vai dizer, realmente o assunto é difícil. Do livro 2 em diante, que a gente vai ver no ritmo mais acelerado, digamos assim, a gente vai ser um pouco mais superficial, vai passar por muita coisa, mas do livro 2 em diante já é um estilo mais próximo da maturidade do Platão, quando ele começa a se distanciar do Sócrates, quando ele começa a montar as suas próprias ideias. Ele vai trazer, por exemplo, aquela noção de mundo das ideias e por aí vai, teoria das formas e etc. Mas antes da gente entrar na República propriamente, a primeira coisa que a gente tem que avisar a respeito do próprio título do livro. Porque quando a gente vê o título A República, a gente tende a imaginar que se trata de um livro primordialmente sobre política. Mais especificamente, sobre um estilo de política, sobre uma corrente política específica que seria o modo de governar, não, o modo republicano de governar. E não é bem isso que está se tratando na República. O termo república é uma tradução do grego para o latim feito pelo Cícero. O termo original que o Platão usa para dar título a esse livro é politeia. E politeia significa a constituição de uma cidade. Então o título original do livro significa a constituição de uma cidade. E aí o subtítulo dessa obra é da justiça. Ou seja, Platão vai fazer a constituição de uma cidade para entender melhor a questão da justiça. Ora, se a justiça é uma temática que lhes é importante, uma temática que lhes é relevante, é importante que a gente não fique 2.400 anos atrasados na bibliografia a respeito do pensamento da justiça. É importantíssimo a gente ver, né, essa figura central na investigação desse tema. Então vou argumentar para vocês ao longo dessas aulas, desse nosso momento que a gente vai estar estudando a República, que na minha leitura, na minha concepção, a República é muito mais um livro sobre ética do que um livro sobre política. E na medida que a gente for passando pelas evidências, eu vou chamar a atenção para vocês de por que
eu dou essa interpretação. Então, como a gente falou, né, o livro 1 é também conhecido pelo título de Trasímaco, porque o Trasímaco é o principal interlocutor do Sócrates nesse livro, né, e o Trasímaco é um sofista. Então, alguns especialistas debatiam se esse livro 1 não tinha sido feito pelo Platão na sua juventude, e depois que ele amadureceu, que ele fez o restante da República, né? De toda forma, o livro 1 ele serve como uma maneira introdutória ao que se discute depois. Então a gente vai falar primeiro a respeito do cenário de onde se passa a República, e eu vou falar para vocês alguns dos argumentos, como é que se desenrola a trama, lembrando que os escritos de Platão são como se fosse um teatro intelectual. Então, como se desenrola essa trama no livro 1. E depois, acho que talvez nessa aula só dê para a gente ver o livro 1. Nas outras aulas vai ser mais corrido, os outros livros vão ser mais corridos. Livro 1 quer dizer assim, capítulo 1, né? Só para não criar confusão. Então, é importante a gente frisar que o livro da República, esse debate, esse diálogo, ele não se passa no centro de Atenas. Então, dos poucos diálogos do Platão, que Sócrates não está discutindo dentro da própria Atenas. O debate, ele se desenvolve, essa conversa dialética se desenvolve naquela cidade que é o Pireu. A gente falou que o Pireu é justamente aquele centro comercial, né, onde tem muita indústria, muito comércio, e onde muitos imigrantes moravam, porque os imigrantes, os metecos, eles não podiam ter propriedade no centro de Atenas. Então, eles se alocavam aqui no Pireu. A gente falou também que foi no Pireu onde teve aquela resistência democrática contra a instauração dos 30 tiranos depois que Atenas perdeu a Guerra do Peloponeso. Então é interessante notar porque o Pireu ele assume essa posição de intermediário, que é uma temática central no pensamento de Platão, né? O intermediário. Porque, percebam, apesar do Pireu não ser plenamente Atenas, ele participa da vida de Atenas, né? Então ele não é exatamente Atenas, mas faz parte do cotidiano, da vida política de Atenas. É algo que participa de Atenas, apesar de não ser a própria Atenas. Então, se vocês forem no Pireu hoje em dia, a foto dele é assim, né? A imagem dele é assim. Essa entradinha é justamente essa entradinha daqui. Então, você pode ver que desenvolveu bastante de lá para cá. E o diálogo do Pireu se passa na casa de um meteco. Um meteco chamado o Polemarco. Então, se vocês forem lá em Atenas, a casa do Polemarco fica exatamente situada nesse quarteirão. Então, vocês podem visitar o local onde aconteceu esse diálogo. Estou brincando, obviamente, né? Acontece que esse meteco, né, o estrangeiro, que é onde se passa o diálogo inteiro, ele veio justamente da cidade da Siracusa. A família dele veio da cidade de Siracusa, que se vocês bem lembram, foi onde o Platão se aventurou na política, né? Onde o Platão tentou educar um tirano para transformar o tirano em filósofo e terminou se dando muito mal, sendo vendido para a escravidão. Então, é interessante notar que, além do diálogo se passar numa região protegida de Atenas, a residência onde há esse diálogo também não é de um ateniense plenamente, mas de um meteco. Ou seja, uma pessoa que tem um status político intermediário, não é nem escravo e não é nem cidadão, é uma pessoa intermediária. Intermediário que veio justamente do local onde Platão se aventurou na política e se deu muito mal. Então, a primeira personagem com quem Sócrates vai dialogar nesse diálogo é o Céfalo. O que é que significa o termo Céfalo? Significa cabeça, né? Cabeça. Então, o livro, ele abre com a seguinte passagem. Sócrates e Glauco, que era o irmão de Platão, foram para o Pireu, ver uma festa em celebração de uma nova deusa, que ia ser inserida no panteão das deusas atenienses,
E ele já estava indo embora, já estava voltando para Atenas, quando de repente veio um pequeno escravo e puxou-lhe e disse: olha, meu amo, o Polemarco, está lhe chamando. E aí chega o Polemarco e diz: Sócrates, por que tu já estás indo embora? A gente vai fazer uma festa lá em casa, vai ter muita gente para ficar conversando, a gente vai beber, não sei o que lá, bora lá ficar conversando. E aí Sócrates: não estou muito afim não, vou voltar para casa. E o Polemarco tira uma brincadeira, afinal de contas eles são amigos, mas o Polemarco diz assim, algo que vai, né, antecipar uma discussão que vai chegar já já. Ele diz: Sócrates, nós somos muitos e somos mais fortes do que você. Então, se você não quiser vir conosco, a gente vai te trazer a força para você passar a noite na festa com a gente. Aí Sócrates brinca, né? Ele diz: ora, não teria como por acaso eu persuadir vocês de me deixar em paz e voltar para casa? E aí o Polemarco diz: por acaso é possível você persuadir uma pessoa que não quer lhe escutar? E Sócrates diz: realmente, parece que não tenho escolha e vou com vocês. Ou seja, o Platão meio que chamando para a gente, chamando a nossa atenção, de que se a gente não se abre para os argumentos que vêm à frente, né, de nada adianta. Se a gente não escuta, se a gente não pensa, se a gente não reflete com eles, de nada adianta esses argumentos. Não há como convencer uma pessoa que não está aberta ao pensamento. Então eles chegam lá na casa do Polemarco e encontram justamente a personagem do Céfalo. O Céfalo, ele é o pai do Polemarco. Ele é uma pessoa que já é descrito como no limiar da velhice, ou seja, pé na cova, né, já bem velhinho, prestes a morrer. Está lá sentado nos sofás com a coroa, né, bebericando. Ele diz: ó, Sócrates, que bom que você veio para cá, nunca mais aparecesse. Sócrates, eu estou muito velho, eu não tenho como ir até Atenas para falar contigo. Você tem que vir mais para cá, eu gosto muito de conversar com você. Agora, quando você vier, não fica só conversando com os jovenzinhos, não. Fala com a gente velho também. A gente tem muito a falar, muito a conversar. E Sócrates diz, né, ora, eu respeito muito as ideias do velho e acho que a gente tem muito a aprender com eles, né? Eles já passaram por coisas que a gente não passou ainda. Né? Então, eu gosto de ver as opiniões a respeito dele para que a gente possa antecipar, né, os perigos da nossa vida. E aí o Sócrates pergunta para o Céfalo, começa a dialogar com o Céfalo e pergunta: sim, Céfalo, me diz aí, como é que é a vida de um velho? Né? Como é que é a vida na velhice? É boa, é ruim? Quais são as vantagens, desvantagens e tudo mais? E o Céfalo começa a dizer: ora, Sócrates, o pessoal da minha idade vive reclamando que quando você fica velho, não dá para fazer nada, não dá para ir para festa, você toma uma cervejinha já fica com dor de cabeça, né? Não dá para transar, não dá para fazer nada, é uma porcaria a vida. Dizem que quase não é viver. Mas eu discordo disso. Eu concordo com um tal poeta que diz o seguinte: a grande vantagem da velhice é que você se livra das várias paixões, dos vários desejos, eles se acalmam e a gente pode pensar mais claramente a respeito das coisas. Quando nós somos jovens, nós somos arrastados por muitos senhores, cada qual nos impelindo a fazer esses desejos. Quando a gente fica velho, a gente não é mais vítima, a gente não está mais à mercê desses desejos, dessas tentações, e podemos tranquilamente viver a nossa vida. E aí o Sócrates tira a onda, né? Ele diz que vai, né, fala isso para provocar mesmo. Ele diz: ó, Céfalo, algumas pessoas talvez diriam que essa tua vida na velhice é confortável, não porque você é uma pessoa nobre, mas porque você é muito rico, você é muito endinheirado. O Céfalo, ele era dono de uma fábrica de armas. Ele vendia escudos, ele tinha cerca de 120 escravos e vendia escudos, armas, nessa época que Atenas estava passando por uma grande conturbação de guerra civil, né, na guerra do Peloponeso e tudo mais. Então ele ficou muito rico produzindo isso. E o Céfalo responde: de fato, mas nem todas as pessoas que são ricas são felizes, vivem bem. E nem todas as pessoas que são pobres são infelizes. Ele diz: de fato o dinheiro ajuda, mas o dinheiro não é tudo. Uma pessoa endinheirada, que seja vil, que seja viciosa, ela pode viver até pior, porque ela tem os meios de ação da sua torpeza. Então ele diz, o Céfalo, que a grande vantagem de você ter dinheiro
é que você possa ser justo. A vantagem do dinheiro para uma pessoa decente é que você possa ser justo com os outros. Ou seja, que você não precise ficar devendo às pessoas, que você não precise roubar as pessoas, e que você possa pagar com suas obrigações religiosas. E aí aquele negócio, se você fala uma palavra qualquer, ambígua, para Sócrates, acabou. Então foi porque o Céfalo disse que a grande vantagem da velhice é você poder ser justo, que Sócrates perguntou, sim, Céfalo, mas vem cá, o que é a justiça? E aí todo o resto da República é discutindo esse tema, esse conceito que o Céfalo falou de maneira descuidada na frente do Sócrates. Então, qual é a pergunta que o Sócrates faz? Ele diz assim, Céfalo, você está dizendo que a justiça é ser sincero e devolver o que se tomou. Então, só recapitulando primeiro, né, quem é a pessoa do Céfalo. Né, simbolicamente, ele representa a geração velha de Atenas. Ou seja, ele orienta todas as suas ideias, suas concepções, pela poesia. Ele diz que a definição de justiça é essa, porque os poetas disseram que é isso. Né? Justiça é você não mentir para os outros e não roubar, né? Respeitar a propriedade dos outros. Como ele falou, ele é um meteco que veio da Siracusa e diz que a vantagem da velhice é você poder estar livre dos seus desejos, não estar à mercê dos seus desejos. Ele é demonstrado como uma pessoa razoável e moderada. Ele representa, por outro lado, as pessoas abastadas e ricas. E essa definição que ele dá é o quê? Uma aplicação axiomática de um princípio geral a todos os casos específicos. Ou seja, a definição dele diz o quê? Justiça é isso, e você tem que seguir isso à risca em todos os casos possíveis. E aí qual é o contra-argumento que o Sócrates vai dar? Diz, vem cá, Céfalo, vamos supor que um amigo teu pede para tu guardar uma arma dele. Depois, outro dia, ele chega muito doidão, lá bêbado, dizendo, me dá minha arma de volta que eu vou matar geral agora. Seria justo tu devolver essa arma para essa pessoa? Aí o Céfalo diz, não seria justo. Né? Não seria justo. Então seria, né, só fazendo uma comparação, como se o seu amigo chegasse extremamente bêbado, pedindo a chave do carro porque ele quer terminar a noite lá em Pipa. Né? E ele vai sair dirigindo extremamente embriagado daqui até Pipa, porque a noite vai terminar lá. Né? Não seria justo você devolver a chave para essa pessoa e dizer, vai lá, vai-te embora suicida, aproveita e vê se tu consegue matar algumas pessoas no meio do caminho. Né? De jeito nenhum. Né? Talvez seria justo ao contrário, você pegar a chave dele e jogar, arremessar no rio para proteger a ele e a outras pessoas. Não é isso? Então, o Sócrates dá esse contra-exemplo. Claro que é um contra-exemplo irônico, né? Afinal de contas, o Céfalo fez a riqueza dele justamente vendendo armas às pessoas sem considerar as consequências disso. Então, o contra-argumento do Sócrates diz o quê? Né? Há casos, há situações concretas e específicas, que o princípio, seja lá qual for o princípio que você assuma, ele não se casa perfeitamente com os casos concretos. Então, em todas as nossas avaliações, há sempre algumas zonas cinzentas que não se encaixam perfeitamente com as nossas abstrações intelectuais. Né? Sempre vai necessitar de algum grau de juízo, algum grau de avaliação, que não consiste em simplesmente casar os princípios com os casos concretos. Então, vocês já viram alguma coisa na primeira metade do semestre. Né? A concepção do Céfalo é bastante próxima. Existem princípios, não dá para casar o princípio. Né? As consequências são desastrosas demais se seguirmos à risca e cegamente esses princípios. E aí, como é que o Céfalo contra-argumenta isso? Ele não contra-argumenta. Né? Depois que o Sócrates faz esse exemplo, o Céfalo diz, Sócrates, valeu, né? Mas desculpa, eu vou ter que ir embora agora, fazer um sacrifício. Né? Então, tchau, fica aí com o meu filho conversando com ele.
Ou seja, o Céfalo que no começo estava reclamando que o Sócrates nunca aparece, e quando aparece nunca fala com os velhos, né? No momento que ele recebe um contra-argumento do Sócrates, ele dá uma desculpa esfarrapada e vai-se embora. E deixa, né, o filho dele para continuar a conversa, que é o Polemarco. Então, o que é que significa o nome Polemarco? O que é que significa Polemarco? Vocês não estudam mais grego clássico no ensino fundamental? Não. Não? Porque daqui a pouco eles vão parar de dar latim também, é isso? Tô brincando com vocês, né, gente? Pelo amor. Tô zoando com vocês, gente. Pelo amor de Deus, né? Perdão? Entende? Que legal. O que é que significa o nome Polemarco? Uma das palavras... A gente já viu essas duas palavras que compõem esse nome, na verdade. A primeira é polemos. Lembra que eu vi o Heráclito? Polemos, né? O polemos é de todas as coisas pai. Polemos significa guerra ou conflito. É de onde a gente tira o termo polêmico. Polêmico, né? Guerra, conflito. Então, polemos vem de guerra e arco radicalmente vem de arqué, que significa princípio, não é isso? Mas o termo polemarco era, na política ateniense, um cargo do executivo. Então, o cargo executivo ateniense tinha 9 arcontes. 9 arcontes. 6 eram arcontes auxiliares e 3 eram cargos propriamente. Você tinha o basileus, que tratava das questões religiosas. Você tinha o epinônimos, que tratava das questões administrativas. E você tinha o polemarco. O polemarco era o chefe, o arconte da guerra. Então, era o cargo executivo que liderava os exércitos. Polemarco então, significa o chefe militar, né? O chefe do exército, o comandante do exército. Na época do debate, esse cargo já tinha perdido o seu prestígio em função dos estrategistas, porém, ainda ele cuidava dos rituais religiosos concernentes à guerra. Então, o segundo personagem a entrar é o Polemarco. Então, o Polemarco ele vai reinterpretar a definição que o pai dele disse. Ele vai fazer o seguinte: olha, Sócrates, os poetas estão certos. De fato, justiça é dar às pessoas aquilo que lhes pertence. Dar às pessoas aquilo que lhes pertence. Mas, o que é que ele quis dizer com isso? Ora, aos nossos amigos, o que é que os nossos amigos merecem? Coisas boas. E os nossos inimigos, o que é que eles merecem? Tiro, porrada e bomba, né? Então, justiça é fazer aos nossos amigos o que os nossos amigos merecem, fazer bem aos amigos, e aos nossos inimigos fazer mal. Justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Percebam que essa é uma concepção bastante adequada àquilo que a gente imagina que é a função, o papel de um chefe do exército. O que é que o exército, né, o chefe do exército tem que fazer? Proteger, né, a sua cidade, a sua nação, e fazer mal aos inimigos que tentam invadir essa nação. Então, ele parece estar identificando justiça com a função da guerra, a função de um guerreiro. Então, o Polemarco ele vai representar o quê? A geração jovem e política de Atenas, né? Os jovens ambiciosos que participavam da política de Atenas. Ele dá uma interpretação da justiça, da definição de justiça, a partir do que os poetas disseram. Ele começa a pegar frases que os poetas disseram e reinterpretá-las para dar um sentido diferente a ela. E aí qual o dado histórico que traz uma ironia à definição de justiça do Polemarco? É que ele era, como a gente falou já, um meteco, ou seja, um estrangeiro vivendo em proteção em Atenas. E depois que teve a instauração dos 30 tiranos,
muitos dos democratas atenienses se refugiaram, né? E o Polemarco deu proteção, deu financiamento e apoiou essa resistência democrática. Acontece que os 30 tiranos começaram a perseguir os partidários da democracia que estavam por lá. E o Polemarco foi um desses que foi pego e condenado à morte pelos 30 tiranos. Então, qual é a ironia aí? Se a gente considera, se a gente leva a sério, se a gente aceita a definição de justiça que o Polemarco deu, né, fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, o Polemarco não poderia reclamar disso que os 30 tiranos fizeram com ele. Afinal de contas, os 30 tiranos simplesmente fizeram bem aos partidários da tirania e, ao matar Polemarco, fizeram mal aos inimigos da tirania. Então tem essa camada de ironia, porque essa é uma definição de justiça extremamente partidária. Né? É o meu partido, e eu tenho que fazer bem ao meu partido, e fazer mal ao partido opositor, e vice-versa. Né? Então, né, ao longo da conversa, ele se demonstra relutante em mudar de opinião, porém ele termina por concordar com os argumentos postos por Sócrates. Então, qual é o primeiro argumento que o Sócrates vai fazer? Sabem o que é isso aí? Já viram? Fisicamente? Aquele botão de salvar do Word. Ele vai dar um argumento primeiro, é o seguinte. O Polemarco está identificando a justiça com a técnica, com a habilidade. Porém, o Sócrates vai dizer que qualquer pessoa que é boa numa habilidade é bom em também fazer o contrário dessa habilidade. Por isso que eu estou fazendo essa analogia aqui. Calma lá. Ele vai dizer, ora, vocês sabem como os hackers são especialistas em invadir sistemas de segurança de computador, não é isso? Muitas vezes, por isso mesmo, justamente por serem especialistas em invadir, é que grandes empresas contratam os hackers para fazer o quê? Formar a segurança dessa empresa. Justamente por eles serem ótimos em invadir, para roubar, eles são ótimos em também desenvolver o sistema de defesa, né, que as pessoas não conseguem invadir e roubar. Então Sócrates vai argumentar que, se você entende a justiça como uma técnica de fazer bem aos seus e mal aos outros, a justiça se torna um certo tipo de habilidade de roubar. Porque se a justiça é uma técnica de guarda, de proteção, a melhor pessoa para proteger, para guardar, é também a melhor pessoa para roubar. A diferença é que ele vai roubar em benefício dos seus e roubar em prejuízo dos outros. Então o homem justo parece ter se tornado um tipo de ladrão que favorece os seus próprios, né, partidários e que prejudica os contrapartidários. E aí o Polemarco fica realmente confuso, isso parece não estar muito certo, não. E aí o argumento que o Sócrates realmente martela é o seguinte, ele diz, é comum que os nossos amigos a gente ame e os nossos inimigos a gente odeie. Mas, não sei se isso já aconteceu na vida de vocês em algum momento, aquela pessoa que você achava que era super seu amigo, de repente se revela a maior, né, faca nas costas, né, passa rasteira, fura olho e tudo mais, né? E por vezes também uma pessoa que você acha que é meio chata, meio incômoda, meio, né, Caxias e tudo mais, na verdade é uma pessoa que quer o seu bem. Então, o Sócrates vai dizer, a gente se engana a respeito das nossas amizades e das nossas inimizades. Ou seja, se a gente usa como guia para fazer justiça as nossas afinidades, nossos gostos e nossas antipatias e desgostos, a gente corre o risco de fazer o quê? Fazer o bem para pessoas que são mais nossos inimigos, porém que a gente acha que são amigos, e fazer bem aos nossos amigos, pessoas que querem fazer o nosso bem, porém que a gente acha que são os nossos inimigos. Tá claro isso? Se você acha que a pessoa é sua amiga, mas na verdade é uma traíra, você está fazendo bem a uma pessoa má. Você está fazendo bem a uma pessoa que lhe faz mal. Você está fazendo bem ao inimigo seu.
porém que você acha que é seu amigo porque você tem uma empatia. E se você faz mal para uma pessoa que você acha meio chata, mas é uma pessoa que está querendo fazer o bem para você, você está fazendo mal a um amigo que você acha que é inimigo. Melhorou? E aí o Marco ele realmente concorda, né? A justiça não pode servir para fazer mal ao amigo e bem para o inimigo, só porque a gente sente de maneira errada, a gente tem impressões e sentimentos errados. Mas ele tenta reformular de uma maneira assim meio marromeno, né? E diz, não, então já sei, Sócrates. Justiça é fazer bem ao amigo que é amigo de verdade e verdadeiro, e fazer mal ao inimigo que é inimigo de verdade e verdadeiro. Assim, meio, né? Meio mal feito assim o negócio que ele fez, mas o que é que ele está querendo trazer? Em vez de fazer bem a pessoas que eu sinto empatia e mal a pessoas que eu sinto antipatia, é fazer bem as pessoas que são de fato boas e mal as pessoas que são de fato más. Então ele está tirando de um campo subjetivo para passar para um campo objetivo. Então, ainda que a pessoa seja chata, que eu não goste dela, se é uma pessoa boa, eu tenho que fazer bem. Ainda que seja uma pessoa que eu adore, que eu goste, que eu tenha maior amizade, que assim, né, maior simpatia e tudo mais, se for uma pessoa má, eu tenho que fazer mal. Então a passagem das emoções para um campo de objetividade. E aí o Sócrates vai contra-argumentar contra isso, novamente. Ele vai dizer o seguinte: se a justiça é uma virtude, a justiça não pode servir para piorar as coisas que recebem essa virtude. Então, a gente vai tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor já já. Acho que eu cheguei a mencionar a vocês aquela questão de que a concepção de virtude grega é a noção de que cada coisa tem a sua própria finalidade. Já mencionou isso? E aí, se ela faz bem essa finalidade, é uma coisa que é virtuosa, e se faz mal, é viciosa. Não é isso? Então, qual é o argumento do Sócrates? Se a virtude é a maneira de fazer bem a finalidade específica, fazendo bem a finalidade específica, você não pode piorar as coisas em suas finalidades específicas. Em outras palavras, né, se eu fico tocando violão de uma maneira, né, virtuosa para vocês, eu não posso tornar vocês piores quanto à técnica de violão. Se eu fico jogando basquete com vocês de maneira virtuosa, vocês não podem piorar na técnica de basquete. Então, pela aplicação virtuosa de algo, você não pode tornar a pessoa pior nesse algo. Então ele vai dizer o quê? Essa segunda parte de que é fazer mal aos inimigos não se sustenta como parte da justiça. A justiça não pode servir para fazer mal a quem quer que seja, diz o Sócrates. Fazer mal em sua finalidade específica. E aí, o Polemarco ele se permite ser convencido pelo Sócrates. E aí o Sócrates ele vai fazer um pedido que antecipa uma questão crucial na tripartição da alma. Ele diz assim: Polemarco, agora que você chegou em concordância comigo, eu tenho que pedir que você se alie a mim, se junte a mim e defenda a justiça contra qualquer pessoa que argumente de que a justiça serve para fazer mal a quem quer que seja. Ou seja, se Polemarco é o líder do exército, Sócrates pede uma aliança para que os dois defendam juntos contra qualquer pessoa que defenda que a justiça possa fazer mal. E aí que entra a terceira personagem, que é o Trasímaco. O nome Trasímaco significa Thrasis Marché, né, que é lutador bravo, lutador feroz. Né? Thrasis quer significar bravura, feroz. E Marché significa luta, combate. Né? Do livro lá, Titanomaquia, né? Aquela passagem que é a luta dos titãs. Então, a terceira personagem ele vai representar justamente aqui, os sofistas. E é interessante como o Trasímaco entra na conversa. O Sócrates diz assim: durante toda a conversa, observei que o Trasímaco estava tentando
participar dela a todo momento, se intervir, se meter na conversa a todo momento. Porém, as pessoas que estavam ao redor dele sempre o seguravam. Até que nesse momento não conseguiram segurá-lo mais, e o Trasímaco, irritado, saltou como uma fera para nos dilacerar. E ele disse: "Para que todo esse palavrão, Sócrates? Por que estás aí discutindo, fazendo perguntinha para cá, perguntinha para lá, não sei o que lá, não sei o que lá? Por que tu não para de fazer pergunta e diz logo tu que tu acha que é justiça, cacete? Né? Fica aí, não sei o que lá. Me diz tu não é o bom? Agora não venha me dizer que justiça é o que fazer o que é necessário. Justiça é fazer o que é bom. Justiça é fazer o que é vantajoso. Porque eu não aceito essas respostas não. Bora lá, diz tu." E aí o Sócrates diz que todo mundo que estava por perto ficou assim, totalmente atemorizado com essa explosão de raiva do Trasímaco. E aí é interessante que o Sócrates falou. Ele diz o seguinte: "Eu só consegui reagir a essa intervenção do Trasímaco. Eu só não fiquei totalmente tomado pelo medo e sem saber o que falar, porque durante todo o processo eu percebi o Trasímaco se irritando gradativamente." Ou seja, a ideia de que se a gente não presta atenção às nossas emoções, nossos desejos borbulhando em nós terminamos por nos tornar refém dele quando eles eclodem, quando eles surgem, quando eles brotam. A gente fica totalmente à mercê. É só se a gente prestar atenção neles que temos alguma chance de lidar e reagir a esses desejos que saltam e nos tomam. Então, a definição de justiça que o Trasímaco vai dar. Bem, nesse momento inicial, o Platão aproveita para delinear, separar, mostrar o perfil de um sofista em oposição ao perfil de um filósofo, seus objetivos, sua personalidade e tudo mais. Então tem toda uma discussão para convencerem o Trasímaco a participar da conversa. Porque o Trasímaco diz que ele não aceita participar a não ser que paguem a ele. Enquanto Sócrates diz a toda hora de que pouco importa o dinheiro, muito mais importa é conhecer melhor a questão. Então tem todo um debatezinho aí que vai tratar da personalidade, do objetivo dos dois, mas o pessoal termina aceitando pagar para o Trasímaco, né, os ouvintes, e Trasímaco concorda em dizer a definição de justiça dele. Então a definição de justiça dele é que justiça é a conveniência do mais forte. E aí ele dá essa definição: justiça é a conveniência do mais forte. Pronto, terminei. O que é que está esperando para me aplaudir? E aí Sócrates diz: não, calma aí, vem cá, me explica um pouco melhor o que é que tu queres dizer com isso. Aí ele tira até a onda do Trasímaco. Ele diz assim: quer dizer que se uma pessoa bem fortuna come muita carne para ficar forte, então justiça é a carne, é porque carne faz, né, a vantagem do mais forte. Aí Trasímaco tira a onda da cara, né, diz: tá de brincadeira, né, Sócrates? Claro que não é isso que eu quero dizer. Então diga, o que é que tu queres dizer finalmente com a conveniência do mais forte? E aí o Trasímaco vai dar um argumento bastante realista, assim, bastante empírico, né? Ele vai dizer o seguinte: perceba, Sócrates, em qualquer sociedade humana que você for procurar, sempre quem faz a justiça, quem faz as leis e aplica as leis, é o Estado. No Estado democrático, no Estado, né, tirânico, no Estado oligárquico, não importa, é sempre o Estado quem faz as leis e aplica as leis. Ora, o governo, a forma do Estado, vai depender de quem é o setor mais forte da sociedade. Então, se o setor mais forte de uma sociedade é o povo, o Estado é democrático. Se o setor mais forte da sociedade é os ricos, os poucos ricos, ele é oligárquico. Os militares, ela é uma tirania. É o setor mais forte que controla o Estado, né? O governo é o setor mais forte que controla o Estado, e é o Estado que faz as leis e aplica. Ora, qualquer que seja o governo, os governos não vão fazer leis que são contra os seus próprios interesses.
Então, uma democracia não vai fazer leis que são contra os interesses da democracia, uma oligarquia não vai fazer leis contra a democracia, e uma tirania não vai fazer leis contra o interesse da tirania. Então, se é a parte mais forte quem faz as leis e aplica, e ela faz leis que avançam os seus próprios interesses, então justiça é o interesse do mais forte. Tá claro isso? Tranquilo, né? E aí o Sócrates diz, agora entendi. Então vamos examinar para ver se essa questão realmente se sustenta. Então o Trasímaco dá um argumento bem empírico, observando como os governos funcionam, e pela observação de como os governos funcionam, ele deriva o conceito de justiça. Então Sócrates ele também vai dar um contra-argumento bastante empírico. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dar uma reformulação daquele argumento que ele deu para o Polemarco. Ele vai dizer, Trasímaco, perceba que os governos também erram, eles também fazem leis achando que serão para os seus benefícios, mas na verdade, se você for investigar essas leis, elas contrariam os seus interesses. Então os governantes também erram. E aí nesses casos que os governantes fazem uma lei que eles acham que é do seu interesse, mas na verdade não é, seguir essas leis seria fazer algo contra o interesse do mais forte. Então você entra numa contradição. Então, o que é que ele está querendo apontar aí, o Sócrates? Trasímaco vem com a concepção legalista da justiça. Ou seja, justiça é igual à lei. O que a lei disser é justo. E aí Sócrates diz, não. Por quê? Mesmo aceitando a definição do Trasímaco, a justiça não pode ser identificada com as leis. Porque quando uma lei é feita por engano, contrariando o interesse do mais forte, seguir essa lei seria injusto. Ou seja, a justiça tem que sempre ser algo superior, algo para além das leis, que julga as leis. Em outras palavras, pode haver leis injustas. Lei não é identificado com justiça. As leis podem ser justas ou as leis podem ser injustas. Não é só porque você escreveu num pedaço de papel que a coisa se torna automaticamente injusta. Então, justiça sempre tem que ser um critério superior que vai averiguar, julgar, avaliar as leis e não ser determinada pelas leis. E aí o Trasímaco vai dizer o quê? Ele vai dar um argumento bem rasteiro, assim, bem tosco. Ele vai dizer, ora Sócrates, tu achas que no momento que o cara cometeu o erro, ele era o mais forte? Não. No momento que ele cometeu o erro, ele deixou de ser o mais forte. É só por conveniência que a gente continua a chamá-lo de mais forte. Os outros exemplos que ele dá, tipo, se alguém diz assim que 2 mais 2 é igual a 5, no momento que ele diz isso, ele não está sendo matemático. Ou ainda, se o médico esquece o serrote dentro da barriga da pessoa, no momento que ele deixou o serrote lá e costurou a barriga, ele não estava sendo médico. É só por conveniência que a gente chama ele de médico. O que é que ele está tentando fazer? Separar a função social, o papel social, da atividade. Só porque você assume o papel social de médico, não significa que toda e qualquer ação que você faça seja medicina. Ou seja, enquanto a atividade matemática não erra, enquanto a atividade de medicina não erra, pode ser que a pessoa que esteja exercendo o papel social de matemático, de médico e etc., cometa algum erro. Mas no momento que ele cometeu o erro, ele não estava exercendo essa ciência. Então, por mais que a pessoa seja matemático, no momento que ele escreve que 2 mais 2 é igual a 5, escrever esses números não era fazer matemática. É um argumento assim bem forçado, né? Mas perceba o que é que o Trasímaco está fazendo. Ele iniciou a argumentação no nível empírico. Sócrates trouxe um contra-argumento também no nível empírico. E aí, com isso, ele fugiu,
Trasímaco para os campos das definições. E aí o Sócrates, tudo bem, vou investigar no campo das definições. Então ele vai atacar a definição de governante verdadeiro do Sócrates, do Trasímaco. Então vou explicar melhor aquela questão das virtudes. A concepção grega diz o quê? Toda e qualquer coisa que seja no mundo vai ter uma finalidade específica. Como a gente falou, você pode pegar uma coisa e você pode dar muitos fins, muitos propósitos a essa coisa. Porém, haverá sempre um conjunto, né? Sempre haverá uma única coisa que ela faz de melhor, ou só ela faz. Ou seja, uma faca de cozinha, como a gente falou, o propósito da faca de cozinha é cortar frutas, legumes, carne, etc. Apesar de você poder usar a faca de cozinha para muitas outras coisas, do tipo, sei lá, tirar cera do ouvido. E há todo um conjunto de coisas que não dá para fazer com a faca de cozinha, como a gente disse, por exemplo, para surfar. Não dá para você chegar no mar, jogar a faca de cozinha e ir lá, né, nadando. Então todas as coisas têm coisas impossíveis de se fazer, finalidades impossíveis de se fazer, finalidades imperfeitas e uma finalidade específica. E aí a gente julga se essa coisa é boa ou má, de acordo com a sua finalidade específica. Você não vai dizer que uma faca de cozinha é uma porcaria porque você foi limpar o seu ouvido e saiu todo cortado. Isso é um juízo inadequado. Você julga a faca de cozinha na medida que ela faz bem a sua finalidade, que é cortar alimentos. Então, nesse sentido, se a faca é uma faca afiada, ela é uma faca virtuosa. Se ela é uma faca cega, que não corta nada, ela é uma faca viciosa. E aí o que acontece? As técnicas, diz o Sócrates, servem para passar as coisas incapazes, as coisas viciosas, em direção da virtude. Perceba. Ele diz o seguinte: se as coisas fossem plenamente virtuosas sempre, a gente não precisaria de uma técnica. As técnicas, elas só são necessárias porque as coisas se tornam viciosas. Fala alguma coisa? Então é o seguinte, ele diz assim, o corpo, pense na medicina. Se a gente jamais adoecesse, se a gente jamais passasse mal, se a gente jamais tivesse nenhum piripaque nem nada, teria para que a gente inventar medicina? Não. A gente só precisa da medicina porque o nosso corpo se torna vicioso, o nosso corpo se definha. Então ele vai dizer, se a governança é uma técnica, a gente só precisa da governança porque as pessoas caem no vício. Ou seja, se não houvesse nenhuma discórdia entre ninguém, se todo mundo concordasse com tudo, ninguém discordasse de nada, todo mundo acreditasse as mesmas coisas, tivesse os mesmos valores, não tivesse nenhum conflito, não teria para que a gente ter governo, não teria para que a gente ter leis, não teria para que a gente ter governança. Todo mundo sempre concorda com as coisas. É justamente porque na sociedade há dissensos, há discórdias, há brigas, a necessidade de resolver esses conflitos e essas brigas, que a gente precisa da governança, para passar de uma sociedade desarmônica e cheia de conflitos para uma sociedade harmônica. Então, as técnicas, elas não servem a quem faz a técnica, mas elas servem a quem recebe a técnica. E serve para melhorar e não piorar. Em outras palavras, o médico, a medicina, ela não serve para o médico, ela serve para o paciente. Então, a técnica da governança não pode servir aos governantes, mas tem que servir aos governados. E servir aos governados para melhorar. Então, se os mais fortes são os governantes, a justiça não pode ser o interesse dos mais fortes, mas tem que ser o interesse dos mais fracos para melhorá-los. Está claro isso ou não? Se não tiver, digam. Diga que parte ficou confusa. Qual? A partir de que, onde, mais ou menos? Vou lá, voltar para a medicina. Ficou claro que
As técnicas servem para passar do vício para a virtude. Isso ficou claro? Certo. O médico, né, a técnica da medicina não serve a quem faz a medicina, mas quem recebe a medicina. Então, veja só, a gente falou a faca, né? A finalidade específica da faca é cortar. Uma faca virtuosa é uma faca afiada e uma faca viciosa é uma faca cega. Então a gente só precisa da técnica de amolar facas, porque as facas caem no vício. Então a técnica de amolagem é para transformar uma faca cega em uma faca afiada. Então a técnica de afiar facas serve ao amolador ou serve à faca? Serve à faca. Então a medicina serve ao médico ou ao paciente que vai receber a medicina? Então a governança não serve ao governante, mas serve a quem vai receber a técnica da governança, que são os governados. Se são os governantes os mais fortes, a governança não pode ser algo que presta aos interesses dos mais fortes, mas presta aos interesses de quem recebe a governança, que são os mais fracos. E serve aos seus interesses para passá-lo do vício à virtude. Tranquilo até agora? E aí, nesse momento que o Trasímaco vai fazer um longo discurso, ele chega para o Sócrates e diz: Ô Sócrates, tu não tem babá não? Ele, não? É o quê? É, porque ela não assoa teu nariz não, tu tá aí todo melado de catarro. Porque tu não sabe nem distinguir a ovelha do seu pastor. Tu acha realmente que o pastor está interessado no bem-estar da ovelha? Tá nada, rapaz. O pastor quer dar comida para a ovelha para ela ficar bem gorda, para ele degolar e fazer churrascão no final de semana. Da mesma maneira, os governantes estão nem aí para os seus governados. Eles só querem tratar deles na medida que consiga arrancar o máximo de dinheiro possível desses governados, assim como o pastor quer fazer churrasco com a ovelha. Então, Sócrates, veja que onde você quer que você olhe para a justiça e para a injustiça, a injustiça é muito melhor do que a justiça. Nas relações pessoais, o injusto passa a perna em todo mundo e termina lucrando mais, enquanto o justo faz tudo certinho e só se lasca. Na hora de entrar no governo, o justo não contrata ninguém da sua família, de seus amigos, e o injusto comete nepotismo. E aí fica todo mundo com raiva do justo, porque não favoreceu a eles, e todo mundo super amigo, super gostando do injusto, que arrumou uma vaguinha, né, e arrumou privilégios para todo mundo. Na hora de pagar imposto, o justo paga tudo direitinho, o injusto, né, fica com o seu dinheiro. Na hora de assumir o governo, o injusto cuida da cidade, até gastando o seu dinheiro, e o injusto rouba tudo. A injustiça traz muito mais vantagem do que a justiça. Mas não venha... E perceba bem, né, esse papo de justiça, na verdade, isso é coisa de gente recalcada, gente invejosa. Porque qualquer pessoa que estivesse no lugar de uma pessoa injusta faria a mesma coisa. Então o que acontece? Esse negócio injusto, a pessoa que é fraca, é tola, é boba e é incapaz de cometer injustiça contra os outros, fica dizendo: ah não, você tem que ser justo, você tem que ser bonzinho. Mas se essas pessoas fossem espertas, capazes e tudo mais, estava roubando todo mundo. Então, Sócrates, perceba que eu não estou falando de crime safado não, crime pequeno, bronca safada não, de, sei lá, ladrão de galinha, arrombador de paredes. Eu estou falando da injustiça mais perfeita de todas. Claro que esses crimes pequenos podem trazer para nós algum benefício aqui e acolá, né? Mas é muito perigoso ser pego. Agora, analisa a injustiça mais perfeita, que é a injustiça do tirano. Esse sim é o homem mais feliz, mais forte, mais inteligente e mais capaz. Porque ele impõe a sua força sobre todas as outras pessoas e obriga todo mundo a fazer a sua vontade. E todas as pessoas ficam bajulando ele, dizendo que eles são melhor, morrendo de medo dele. Esse sim é o mais feliz. Depois de fazer um longo discurso, né, o Sócrates segura o Trasímaco e diz: não, calma lá, bora discutir isso direito. Porque Trasímaco, tu fica mudando o nível do discurso. No começo, tu estavas discutindo coisas empíricas, como o governo realmente funciona. Depois que eu te refutei aí, tu puxasse para o campo da definição. Quando eu te refutei no campo da definição, tu puxasse de volta para o campo do empírico.
mas você não reconheceu nada do que eu falei até agora. Você tem que, antes de mudar de nível, você tem que reconhecer que eu estou correto ou estou incorreto. Então, antes de tudo, bora voltar para as definições e aí eu volto para o campo empírico para a gente ter certeza do que está falando. Então, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: claro, Trasímaco, que uma mesma pessoa pode assumir vários papéis sociais. Uma mesma pessoa pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive. Então, o pastor, ele pode ser pastor, churrasqueiro e comerciante. Mas a técnica do pastoril, enquanto técnica de pastoril, é sim cuidar do bem-estar da ovelha. A técnica do churrasqueiro, aí sim é cortar a cabeça da ovelha. E a técnica do comerciante é tirar o máximo de lucro possível. Então você não pode, só porque uma pessoa faz 3 técnicas ao mesmo tempo, você não vai julgar uma pela outra. Então a técnica do pastoril é sim cuidar do bem-estar da ovelha, apesar de uma pessoa poder também ser churrasqueiro. Então, por exemplo, um jogador de futebol, ele pode ser jogador de futebol e ele ser o seu próprio empresário, não é negociar seu salário. Mas você não vai avaliar a qualidade de futebolista pela capacidade de negociar salários e nem vice-versa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a técnica do governo tem que ser cuidar dos governados e não tirar o máximo proveito. Primeira coisa que ele avalia é a questão de essencial e acidental. Voltando para o exemplo do médico. Ele diz, ora, a gente falou que a medicina, ela, como é que se diz? Serve ao paciente e não ao médico. Claro que o médico recebe um salário como contraparte. Porém, se o médico deixa de receber o seu salário, por acaso a medicina perdeu seu valor? Por acaso a medicina perdeu seu efeito? Claro que não. Então, se o médico trabalha o mês inteiro e depois no final do mês não recebe seu salário, não significa que os proveitos da medicina sumiram desse mês inteiro. E os proveitos da medicina serviram não ao médico, mas ao paciente. Então, aquela diferença que a gente falou de essencial e acidental. O segundo argumento que ele coloca é de gênero e espécie. Ele diz, por exemplo, o que define um piloto de avião não pode ser o fato dele estar voando em um avião. Porque além do piloto estar voando, estão voando também os passageiros, os comissários de bordo, o copiloto e por aí vai. Então, estar voando não pode ser suficiente para definir qual é a ação, a profissão, né, a utilidade, a obra de um piloto. Então, esses dois argumentos se juntam da seguinte maneira. De fato, toda profissão, toda e qualquer profissão, envolve recebimento de salário. Se toda e qualquer profissão envolve o recebimento de um salário, esse benefício que é recebido, né, pelo praticante de uma técnica, não pode ser o que define qualquer uma das técnicas específicas. Se todas as profissões recebem salário, receber salário não pode ser definidor de nenhuma profissão em específico. Mais do que isso, como a gente falou, se alguém recebe ou não recebe o salário, a profissão continua a ser útil, e continua a ser útil não para o profissional, porém para o consumidor. E é justamente por isso que, se alguém não está recebendo salário, ele entra em greve, ele para de trabalhar, porque esse trabalho não traz benefício para ele, mas traz benefício para os outros. Se o trabalho por si só trouxesse benefício para o trabalhador, né, se não fosse necessário receber o salário que é exterior à prática que ele faz, ele não entraria em greve, porque ele continuaria a ter benefícios pela própria atividade. Então, por exemplo, quando vocês vão lá no bar da Kelly, né, por que vocês pagam para escutar o show de Tecnobrega? Todo mundo gosta, é? O que está acontecendo com essa juventude que não vão nem mais para show de Tecnobrega hoje em dia? Tendo show de Tecnobrega. Por que os consumidores pagam, né? Por que o consumidor paga e DJ Val só vai tocar se ele tiver
um salário em troca disso. Né? É o senhor dançando, dançando Michael Jackson, Vocês nunca foram naquele mesmo, né? Vá não. Então o que acontece? Você paga pelo serviço porque esse serviço beneficia a você. E o DJ só toca em troca do salário, ele só toca se receber uma coisa exterior ao ato de tocar, porque o ato de tocar por si só não beneficia a ele. Né? Então você está lá... Apaga aí. Olha, ó. Tá vendo? Vocês não sabem que estão perdendo no bar da Kelly, viu? Como é? Não foi só Então o que ele vai dizer, né? A técnica da governança, a técnica de governar, se a técnica da governança, em sua essência, beneficiasse o governante, nenhum líder jamais exigiria recompensa alguma para além da própria atividade de governar. Se os governantes exigem alguma recompensa exterior ao cargo público, ao fato deles serem governantes, é porque o cargo de ser governante não beneficia a ele, mas beneficia ao governado. Depois de estipular essa definição, ele volta para a análise empírica de como as pessoas de fato se comportam. E aí o Sócrates vai dizer que os governantes, eles só aceitam governar em troca de 3 recompensas. Primeiro, dinheiro. Segundo, fama. Porém, você nunca vai ver um político dando um discurso desse, né? Do tipo, votem em mim porque eu quero ficar rico. Você nunca vai ver um político dizendo, votem em mim porque eu quero ficar famoso e ter influência pelas pessoas da minha cidade. Então, essas 2 recompensas não pegam bem socialmente. As pessoas não respeitam essas 2 recompensas. Então, os políticos dizem a terceira. Na verdade, teve um vereador na minha cidade que se elegeu exatamente por isso, porque ele queria ficar rico. Aí o pessoal meio que entra na brincadeira, né? Ele achou isso. Não, ele explanou realmente. Porque a família dele passava por muita dificuldade. Ele ficou voltando ele para realmente ganhar dinheiro. É claro que o outro caso acontece, mas não é algo generalizado, né? Apesar de ser 2 motivações muito fortes e presentes, né? Então, qual é a terceira motivação de por que pessoas assumem cargos políticos? O que o Sócrates diz que é a única motivação respeitável é você não ter que se submeter a alguém pior do que você. Então, você assume o poder para que uma pessoa pior do que você não assuma o poder. E aí por isso que a gente sempre vê nos discursos de política mais ou menos como: o meu oponente é um canalha, e se o meu oponente assumir o cargo, vai ser um caos. Então eu estou fazendo um mau sacrifício aqui, deixando a minha família, deixando o meu emprego, né, me sacrificando, porque, né, se vocês votarem em mim, eu vou fazer esse esforço e sacrifício, que eu não vou ter nada a ganhar com esse esforço e sacrifício para salvar vocês de terem que ser governados por esse canalha. Mais ou menos assim a linha dos debates políticos, né? E aí ele diz que se você tivesse uma sociedade onde as recompensas do dinheiro e o do poder não entrassem em jogo, as pessoas não brigariam para assumir cargos públicos, mas ao contrário, as pessoas brigariam para fugir dos cargos públicos. A representante de sala de vocês está aqui? Então bora ver a respeito da governança de uma sala. Ser governante de sala paga bem? O salário é bom? Ganha respeito das pessoas quando você passa no corredor, seus colegas falam, ei, representante, valeu, foi massa, não sei o que lá, lá. A pessoa só, no máximo só faz reclamar, né? E aí o que acontece? É justamente por isso que ninguém quer ser governante de sala, né? Fica todo mundo empurrando um para o outro. Por quê? Porque é um cargo de governança que nem traz dinheiro e nem traz fama.
Então fica todo mundo querendo empurrar um para o outro, brigando para não ser representante de sala. Então por isso que ele diz que se a sociedade fosse feita de pessoas plenamente justas, ou seja, pessoas que não vão querer extrair riquezas ou extrair fama da política, estaria todo mundo brigando para não ser político, ao invés de brigando para ser político. E aí entra uma parte bem sutil do diálogo. Vai ser difícil de acompanhar. É o seguinte, ele diz assim: o Trasímaco, geralmente as pessoas dizem assim: a justiça é virtude e a injustiça é vício. Porém, a injustiça traz várias recompensas. Razoável, né? Mas Trasímaco ele inverte. Ele diz: não, a virtude humana, né, a melhor maneira de ser humano é ser injusto. É ser esperto, é ser corajoso, é ser capaz, é fazer a sua força valer no mundo. A justiça é um vício, a justiça é uma debilidade, é uma fraqueza, é uma tolice, é uma imbecilidade, né? É uma falta de força de vontade e por aí vai, é ter que obedecer aos outros. Então, você não está simplesmente dizendo que apesar da justiça ser viciosa, ela pode ter vários benefícios, você está dizendo o contrário. Justiça é um vício e injustiça é uma virtude. Então, primeiro a gente vai ter que analisar se a justiça de fato é uma virtude ou não, para depois ver qual das duas é a melhor e qual das duas traz uma vida mais feliz. Que o desafio do Trasímaco é esse, que é mostrar que a justiça é mais eficiente e que nos leva a uma vida mais feliz do que uma vida de injustiças. Então, esse argumento é bem sutil, a passagem é bem confusa no livro, porque eles usam o termo tirar vantagem e tudo mais, mas eu vou tentar explicar da seguinte maneira. O Sócrates vai dizer que, primeiro ele vai dizer: você concorda, Trasímaco, que a sabedoria é virtude e ignorância é vício? Trasímaco concorda, afinal de contas ele é um sofista, cujo termo significa sábio, e que ele vende conhecimento. Então, obviamente, para ele, conhecimento tem que ser entendido como virtude. Então, ele concorda que a sabedoria é uma virtude e a ignorância é o vício. Então, vamos ver como o sábio se comporta e como o ignorante se comporta, e a gente compara com o comportamento do justo e do injusto. Então, ele vai dizer: o sábio, ele não quer estar mais certo, tirar vantagem, estar mais certo do que outro sábio. O sábio só quer estar mais certo do que o ignorante. Já o ignorante, ele quer estar mais certo do que todo mundo, seja sábio ou seja ignorante. Então a verdade põe os sábios em igualdade, porque eles seguiam por algo externo. Vou tentar dar um exemplo. Chega uma pergunta e diz assim, alguém para você pergunta: tu está vendendo uma melancia de R$3. Aí eu te dou os R$3. E aí? O ignorante vai dizer o quê? Aí eu te dou R$2 de troco. Aí o outro ignorante vai dizer o quê? Eu boto R$10 de troco para ele. Então perceba que o ignorante quer estar mais correto sobre matemática do que o outro e vice-versa. Então os ignorantes querem estar mais corretos do que outros ignorantes. Porém, quem sabe matemática vai dizer o quê? Não, eu agradeço e tchau, né? Não sobra troco nenhum, zero. Então perceba que esse ignorante quer ter mais certo do que esse é mais certo do que os sábios. Mesma coisa, o outro ignorante quer ter mais certo do que esse e os outros sábios. Já os sábios, eles querem estar mais corretos do que os ignorantes, mas eles não querem estar mais corretos um do que o outro. Se eu pergunto, por exemplo, qual é a capital de Pernambuco? Vocês que são sábios vão dizer o quê? Recife. Então se chega um ignorante e diz que é Olinda, e chega outro ignorante e diz que é Camusim de São Félix. Aqui é outro, né? Hã? Bem pertinho, né? Então, veja. Todo mundo que é sábio aqui vai dar a mesma resposta. Ninguém vai estar querendo estar mais certo do que o outro, porque eles não estão se guiando pela sua própria perspectiva, mas estão se guiando por um horizonte externo que põe todo mundo em igualdade. Já o ignorante que acha que é Camusim quer estar mais certo, porque ele se guia por as suas próprias impressões e não por um ponto exterior. E quem diz que é Olinda, a mesma coisa. E aí ele vai justamente fazer a comparação.
A pessoa que é justa, ela não quer tirar vantagem das outras pessoas que também são justas. As pessoas justas só querem estar mais certas do que pessoas injustas. Já as pessoas injustas vão querer estar mais certas, vão querer tirar vantagem de todo mundo, seja justo ou seja injusto. Então, novamente, né, o problema lá da melancia. Se uma pessoa, né, você tá, sabe, 10 reais, você vai comprar uma de 5 reais, você dá 10 reais, e você é injusto, você vai querer, sei lá, 20 reais de troco. E se o vendedor é injusto, ele vai querer lhe dar 0 reais de troco. Então, há discórdia entre vocês. Cada um tem uma opinião e um quer tirar vantagem do outro. Mas se tanto o vendedor quanto o comprador são justos, eles vão concordar que o preço de devolução é 5 reais. Então, é uma concórdia, uma igualdade, uma equidade entre as pessoas que são justas. A justiça põe as pessoas em concórdia, põe as pessoas no mesmo parâmetro. Isso aqui é só um resumo do argumento. O justo, se ele se comporta de maneira análoga à pessoa sábia, a justiça tem que ser boa e tem que ser virtuosa. Se a pessoa injusta se comporta de maneira análoga ao ignorante, a injustiça tem que ser mal e, por isso, um vício. E aí vai entrar uma questão central, uma ideia central para a República como um todo. Porque depois de estabelecer que a justiça é virtude e a injustiça é vício, o Sócrates vai ter que investigar se a vida justa é melhor do que a vida injusta. Então, o primeiro passo da argumentação dele é o seguinte: na perspectiva de Platão, a justiça, onde quer que a gente encontre a justiça, é a mesma coisa. E a injustiça, onde quer que a gente encontre a injustiça, ela é a mesma coisa. Ou seja, a cor azul, se a gente encontrar a cor azul na caneta, numa cadeira, na parede ou no céu, a cor azul é a mesma coisa, independentemente de onde a gente encontra. Então ele vai dizer que a injustiça, onde quer que a gente encontre a injustiça, ela vai gerar o quê? Brigas, discórdia, dissensões. Já a justiça, onde quer que a gente encontre, a gente vai ter concórdia. Então, se alguém está lhe sacaneando, se alguém está sendo injusto com você, você desgosta da pessoa, você não quer andar com a pessoa, você quer se distanciar da pessoa. Se a pessoa está sendo justa com você, você sente empatia, sente amizade e por aí vai. Então, presta atenção. O Sócrates estabelece esses graus. A justiça ela pode ser encontrada na cidade, nos grupos, nas relações pessoais ou no próprio indivíduo. E a injustiça também é a mesma coisa, pode ser encontrada em todos eles. Então ele vai dizer: para que uma cidade seja injusta, ela precisa, antes de tudo, recorrer a algum grau de justiça. Ele diz: olha, uma cidade ela pode cometer injustiça com outras cidades. Ela pode escravizar outras cidades, roubar os bens de outras cidades e por aí vai. Mas para fazer isso, ela precisa ter alguma justiça no nível dos grupos. Da mesma maneira, um bando de ladrões, eles podem cometer injustiça contra outros grupos de pessoas. Uma quadrilha pode se organizar para assaltar um banco. Mas, se dentro da quadrilha tá a toda hora um roubando o outro, né, pegando o celular e não sei o que lá, e dá um tapa e tudo mais, não sei o que lá, esse bando vai fazer o quê? Vai se dissolver. Então, para que as pessoas cometam injustiça no nível de grupo, elas precisam recorrer à justiça nas inter-relações pessoais. Tá claro isso? Porque injustiça gera o quê? Discórdia. Se uma pessoa está sendo injusta com você, você não quer se relacionar com ela. Então, qualquer grau de injustiça que você cometa precisa de justiça no nível menor. Deixa eu voltar. Então, o injusto, a pessoa que é mais perfeitamente injusta, né, em toda a sua perfeição, ele não vai conseguir nenhuma ordem para agir.
Então a injustiça ela sempre precisa de algum grau de justiça. Já a justiça ela não precisa da injustiça para existir. Então mais ou menos quando você está, sei lá, tentando estudar, não sei se isso já aconteceu com vocês, e aí você senta na frente do computador, aí você se levanta, aí vai beber água, aí pega, se senta de novo, aí se levanta, aí vai comer um negócio, aí vai, pega, se senta de novo, aí se levanta, vai para a janela, vê o passarinho, aí senta de novo, aí abre o vídeo de gatinho, aí desliga. Por quê? Você está dentro de você, cheio de dissensões, cheio de desejos, que não, né, cada um quer lhe puxar para um lado, e você não consegue se organizar, se harmonizar esses desejos para fazer uma coisa única. Então, se a pessoa que é mais perfeitamente injusta, ela vai ter dissensões em sua alma, que não lhe permite organizar nada. E a pessoa mais perfeitamente justa vai ter uma ordenação da alma e permite agir com maior eficiência. E aí, para a gente poder terminar o livro 1, ele volta para aquela questão da finalidade específica. Ele diz o seguinte: no corpo humano também, cada parte do nosso corpo humano tem uma finalidade específica. Então, os ouvidos servem para escutar, os olhos servem para ver. Não dá para ver pelos ouvidos e escutar pelos olhos. Então, cada coisa tem uma finalidade específica. E ele vai perguntar, se assim o é, qual é a finalidade específica da nossa psique, da nossa alma? E ele vai dizer que é governar, ordenar os nossos desejos, governar a nossa vida, enfim, viver. Então, se a finalidade específica da nossa alma, da nossa psique, é ordenar, direcionar e viver, uma alma que faz bem a sua finalidade, que a gente já concordou que é uma alma justa, é uma alma que governa bem, que ordena bem e que vive bem. E por fazer isso bem, é uma alma feliz. E se a gente concordou que a injustiça é um vício, uma alma que governa mal, ordena sua vida mal e vive mal, é uma alma infeliz. Então a vida da justiça é uma vida melhor do que uma vida de injustiça. Só que aí no final dele fazer essa resolução, ele diz assim: olha, Trasímaco, parece que eu saí feito um glutão no meio de um rodízio, que eu saí experimentando todos os pratos e não termino nenhum. Porque no começo desse debate, a pergunta em questão era: o que é a justiça? E aí vocês me distraíram e me puxaram para perguntar se a justiça era boa, se era mal, se era virtude, se era vício, se ela era bem, se era mal e tudo mais. E a gente ficou discutindo essas coisas todas. Mas a gente terminou esquecendo de definir o que diabos finalmente é justiça. E não sabendo o que é justiça, em última instância, eu não posso dizer com segurança se ela é virtude, se é vício, se faz bom ou faz mal. Então terminou que no final eu só sei que nada sei a respeito desse assunto. E aí a partir do livro 2 em diante é que ele vai de fato tentar definir finalmente o que é justiça. Esse livro 1 foi uma introdução para o restante da República.